Boa noite! A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um. Que alegria para cada um de nós estarmos aqui reunidos mais um sábado para viver essa experiência do grupo de oração. Eu quero pedir bem forte e com muita força que você possa aplaudir essa pessoa que está do seu lado e que tomou a decisão de vir para a casa de Maria hoje para participar desse momento de graça. E já pergunta para ela: está sendo bom esse momento hoje? Sim ou não? Isso, com certeza já está sendo maravilhoso. E Deus tem muito ainda para fazer em nossas vidas por meio da palavra de Deus. O meu nome é Jadson Cantuária. Eu sou formado em Física, eu trabalho no Colégio Militar de Tocantins. Eu tenho 29 anos, sou casado com a Nayane Cardoso, linda, maravilhosa, que está ali no fundo. Sou pai do Lucas, que dia 22 agora completa um ano de vida. Maravilha, né? Passou rápido, né, gente? Esses dias estava falando que ia nascer, agora já está aí, né? Completando um ano, daqui um dia está aí andando de moto, né? E a gente está preocupado, né? Se vai cair ou não. Não é assim? Graças a Deus, tem uma família linda. E que se não fosse esse Deus maravilhoso que eu quero falar aqui na palavra, eu com certeza não sei onde eu estaria. Deus foi muito misericordioso comigo e é uma bênção de Deus ser família hoje pela graça do Senhor. O tema do nosso grupo, o tema dessa palavra diz assim: feliz o homem que suporta a tentação e sofre a provação em Deus. Quem decorou aí? Fala de novo comigo. Feliz o homem que suporta a tentação e sofre a provação em Deus. Eu queria convidar você a abrir sua palavra na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Quem não tem problema, só escuta, mentaliza bem a palavra de Deus, que a gente vai trabalhar aqui nesse grupo de oração, nessa partilha. Primeiro, carta de São Tiago, está lá no finalzinho, tá? Ave Maria, a página 1539. São Tiago, capítulo 1, versículo 12. Vai dizer assim a palavra: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e anicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos iludais, pois, irmãos, meus muito amados, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de estabilidade. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como as primícias das suas criaturas. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, bem forte, pode aplaudir, é a palavra de Deus no nosso meio. A carta de São Tiago é uma carta diferente das cartas de São Paulo. A gente conhece, para quem participa da missa dominicalmente ou até mesmo diariamente, a gente acompanha muito as cartas de São Paulo, que é escrita aos Efésios, aos Filipenses, aos Romanos. São Paulo escreveu cartas específicas para comunidades. As comunidades que ele ia criando, que ele ia trabalhando, no cárcere onde ele estava preso, ele enviava cartas para exortar, para instruir, para trazer uma palavra de conforto. Talvez aquela comunidade ela estava sofrendo por algum motivo e São Paulo escrevia as cartas. A carta de São Tiago é uma carta específica não para uma comunidade, mas para todas as comunidades. O começo da carta diz assim, Tiago, servo de Deus
e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, para quem que ele está escrevendo? As 12 tribos da dispersão, saudação. Ou seja, São Tiago, ele escreve essa carta às 12 tribos de Israel, a todo o povo de Deus. Então quer dizer que a palavra que nós acabamos de ler é uma palavra que não está direcionada a um povo, ela está direcionada a todo o povo, ou seja, para cada um de nós. Essa carta ela foi escrita para cada um de nós. E o que diz o começo dessa carta? Na verdade, o começo não, mas lá do versículo 12, o capítulo 1, versículo 12, diz assim: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa que vem de Deus. Deus prometeu para os que o amam. Irmãos, olha que interessante. São Tiago está falando aqui de provação e de tentação. Será que isso é coisa boa? Não é. É coisa dolorosa, é coisa difícil. Olha que você sofreu uma tentação. Jesus foi tentado, né? Foi tentado, foi levado. Quando você sofre uma tentação, aquele momento ali, você está botando força, porque você tem que resistir. E a palavra diz que aqueles que suportam, ou seja, você tem que suportar. Quando você precisa suportar algo é porque é ruim, não é assim? Eu não suporto fulano de tal, né? Quer dizer que fulano de tal às vezes é tão ruim para você que você não consegue nem suportar ele. Não é assim que a gente diz de vez em quando? Eu não suporto ciclano, fulano. E quando nós suportamos, isso quer dizer que eu não estou ali espontaneamente, eu estou ali porque eu sou obrigado, por isso eu suporto algo. Então quer dizer que se você suporta a tentação, quer dizer que não é algo tão bom, não é algo que é prazeroso, que me traz tranquilidade, que me traz conforto, não. E ele continua dizendo que depois de sofrer a provação, então quer dizer que depois que eu suporto, que eu boto força para suportar uma tentação, eu tenho que sofrer a provação, porque quem é provado tem que sofrer, né? Eu que sou físico, eu sei que o ouro, ele precisa de uma alta temperatura para ele poder ser fundido, né? Então é como se fosse provar o ouro, né? Então o ouro, para ele quebrar suas estruturas moleculares, é preciso uma temperatura altíssima. E se ele fosse um ser vivo, com certeza ele iria sofrer muito na quebra das suas moléculas para que ele saísse do estado sólido e fosse para o estado líquido. Para nós provarmos, para ser provado, para a gente ser provado, ou seja, a gente suportar a tentação e ser provado naquilo que nós vivemos aqui nessa terra, é preciso sofrer. A provação é sinônimo de sofrimento. Então quer dizer que a palavra tentação e a palavra provação não é sinônimo de coisa boa. E por que o São Tiago, no início da carta aqui da onde eu li, começa dizendo: feliz, feliz, feliz o homem que suporta a tentação, que sofre as provações. E aqui o nosso tema, ele dá essa resposta. A palavra ela não diz explicitamente, mas o tema ele dá essa resposta. Só é feliz aquele que sofre a tentação e que suporta uma tentação quando está em Deus. Só tem sentido sofrer uma provação, suportar uma tentação, se for em Deus. Não tem sentido. Não tem sentido viver a castidade, se esforçar para respeitar a sua namorada, a sua esposa, se não for em Deus. Não tem sentido. Não tem sentido você deixar de fazer certas coisas que são prazerosas, mas que te levam para o mal, se não for em Deus. Não tem sentido. Só tem sentido para aquele discípulo chamado Pedro, para aquele apóstolo chamado Pedro morrer de cabeça para baixo numa cruz, se for em Cristo. Aqui em Atos dos Apóstolos, a palavra vai dizer que, lá em Atos capítulo 5 em diante, 27 em diante,
Vai dizer que os apóstolos, depois de ter apanhado, eles saíram felizes, alegres, por ter sofrido em nome de Jesus. Será que teria sentido eles apanhar por nada? Não teria sentido. Só tem sentido o sofrimento da tentação, da provação, e o suporte, e suportar a tentação, se for em Deus. Só é feliz aquele que suporta a tentação e sofre a provação em Deus. Por isso que a gente consegue ver muitas pessoas que, mesmo na dificuldade, mesmo com problemas maiores que os nossos, que são felizes. Eu tive a honra de conhecer a mãe de um jovem chamado Alcides, que estudava no colégio militar e chegou a falecer muito jovem, aos 16 anos. E eu olhava para aquela mãe, eu fui lá no velório, e eu não via tristeza no rosto dela. Eu via saudade nela, por perder um filho. Imagina, perder um filho. E ali eu descobri o que é isso, o que é sofrer em Deus, o que é ser tentado em Deus. Mesmo na provação, você vai ter saudade, você vai sofrer, você vai suportar, mas você não vai deixar de ser feliz. Você não vai deixar de ser feliz, porque a sua felicidade, ela não está nessa terra. Quando você confia em Deus, quando você acredita em Deus, quando você tem a certeza de que um dia você vai encontrar Deus face a face, e esse é o sentido da sua vida, tudo faz sentido. O sofrimento aqui faz sentido. Ser tentado aqui, suportar aqui, faz todo sentido. A palavra vai continuar dizendo assim, ó. Aqui, São Tiago, ele nos dá uma catequese de onde que vem o pecado, ou por que nós sofremos essa tentação e suportamos a tentação e sofremos a provação. Diz assim, ó: ninguém, quando for tentado, diga, é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Não é Deus que nos tenta. Às vezes a gente pensa que é Deus que nos castiga, né? Não. Deus é inacessível ao mal. Ele só nos traz coisas boas. Então o que acontece? Por que a gente sofre? Por que nós temos coisas maus? Aí diz assim, ó: cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. Olha só, cada um é tentado pela sua própria concupiscência. O que significa concupiscência, gente? Concupiscência é o nosso desejo pelas coisas que não vêm de Deus, devido ao pecado original. Todos nós. O que aconteceu? Chave do carro. Será que eu vou conseguir pegar a chave do carro aqui, gente? Gente, se você está se perguntando por que eu estou usando esse fone, é que eu estou gravando, tá? Aí fica melhor aqui mais perto aqui, fica melhor para gravar o áudio, né? Então o que é concupiscência? É o nosso desejo pelas coisas que não vêm de Deus. Isso aconteceu quando? Lá no pecado original com Adão e Eva. Adão e Eva pecou e por isso a gente é descendente de Adão e Eva e por isso nós temos esse desejo pelas coisas que são ruins. E aqui deve explicar muita coisa, né? Quando você ou eu, todos nós, às vezes preferimos ficar em casa, em nosso sofá, com aquele controle maravilhoso. Tem muitos lugares que na sala tem ar-condicionado, né? Privilegiados. É, irmão? E aí você está lá no seu ar-condicionado, no sofá, a geladeira está muito próxima de você, e você prefere ficar ali de boa do que vir para o grupo de oração, para a missa. É o nosso desejo pelas coisas que não vêm de Deus. E às vezes a gente se pergunta por que São Paulo já dizia, né? Não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Ali ele está falando no final da vida dele,
que ele sofre porque ele não faz o bem que quer, mas o mal que ele não quer. E às vezes nós fazemos o mal, fazemos coisas que não vêm de Deus, e a gente sofre por isso, né, gente? A gente sofre por isso. E isso chama-se concupiscência. É o nosso desejo de fazer coisas ruins, coisas que não vêm de Deus. E aqui, o nosso amigo Tiago diz assim, ó: cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o amicia. A concupiscência, depois de conceber, dar à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gente, agora aqui é uma aula que São Tiago nos dá. Da onde que vem o pecado? Qual é a origem do pecado em nossa vida e o que significa o pecado? Quando eu digo que nós temos essa concupiscência, quer dizer que todos nós temos o desejo de pecar. Isso é fato. O ser humano, aqui nessa terra, ele tem o desejo de pecar. Nós temos esse desejo. Só que aqui São Tiago diz que a concupiscência, depois de conceber, ou seja, você pode até desejar, você pode até querer, mas se você concebe isso, se você chancela aquele desejo, se você age de acordo com o seu desejo, dá luz ao quê? Ao pecado. Ou seja, eu tenho o desejo, eu tenho a vontade, mas aquela vontade não é pecado. A partir do momento que eu concebo isso, que eu falo assim, eu vou fazer, porque eu quero fazer, aí sim, você dá a luz ao pecado. Aí continua dizendo assim, ó, e o pecado, aí assim, ó, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, quando nós, aqui, né, primeiro eu comecei falando de tentação e provação, e no final eu vou retomar. E aqui São Tiago, ele nos fala de que, nessa tentação, nós somos tentados nesse sentido, do nosso desejo de fazer as coisas ruins, as coisas que não vêm de Deus. E se eu concebo isso, e se eu consumo isso, isso quer dizer que eu estou dando a luz ao pecado. Vou dar um exemplo bem forte aqui. Um rapaz, ele olha para uma mulher casada. Ele, como ser humano, como homem, pode até desejar, pode até falar assim, nossa, que mulher bonita. Mas se ele concebe em mandar uma mensagem, em, sei lá, uma cantada, algo nesse sentido, ele está consumando o pecado. Você pode ter até o desejo de fazer coisas erradas, mas a sua concupiscência vai estar lá dentro de você o tempo todo clamando para fazer coisas erradas. Mas a partir do momento em que você consuma isso, que você concebe isso, você dará luz ao pecado. E a tentação, ela acontece o tempo todo. Nós sabemos disso, né, gente? Nós somos seres humanos. Você sabe disso, né? O tempo todo tem alguma coisa que fala assim, né? Tem até aqueles desenhos que tenta representar isso, eu acho muito bom, que tem um anjinho aqui e tem o inimigo aqui, né? Vocês já viram esse desenho? Muitos desenhos retratam assim, né? Aí tem um anjinho dizendo assim, ó, não faz isso aí não, olha, não faz isso aí não. Aí tem o inimigo, né? Assim, faz, vai lá, faz isso. E fica essa briga interna, não é assim? E com a gente acontece do mesmo jeito. Nós temos essa briga interna de querer fazer coisas que não vêm de Deus. Nós temos essa briga interna o tempo todo de não querer fazer as coisas que vêm de Deus, de omitir alguma coisa, de mentir, de ter avareza, de ter gula. Nós temos o tempo todo essa vontade de fazer coisas que não vêm de Deus. Mas, se eu consumo isso, aí sim, aí eu estou vivendo o pecado. E quando eu estou em pecado, quando eu consumo, dou a luz ao pecado
na minha vida, existe duas categorias de pecados que a igreja nos ensina. Eu gostaria de deixar muito claro isso, para que a gente saia dessa pregação sabendo que pecado eu estou cometendo e qual o antídoto, né? Qual o remédio para sarar essa ferida dentro de mim. A igreja ela nos fala de dois tipos de pecados: os pecados veniais e os pecados mortais. Repete comigo: os pecados e os pecados mortais. São duas categorias. Os pecados veniais são pecados leves, que não ferem os 10 mandamentos e são perdoados no ato penitencial da missa. E os pecados veniais, nós não quebramos a nossa aliança com Deus. Os pecados, eles são balizados, né? A base para a gente entender o pecado está nos 10 mandamentos: não roubar, não matar, honrar pai e mãe. Então, os pecados que não ferem esses 10 mandamentos são os pecados veniais. Uma mentira, uma omissão, às vezes sei lá, qualquer outra coisa mais simples. Isso caracteriza um pecado venial, aquele pecado que não fere os 10 mandamentos. E esse pecado venial, ele é perdoado na Santa Missa, aquele momento em que nós cantamos Kyrie eleison, significa Senhor tem de piedade, Christe eleison, Cristo tem de piedade. Aquele momento em que nós vivemos o ato penitencial da missa, todos os pecados veniais de nossa vida são perdoados ali. Por isso que a igreja, ela nos pede que participemos da Santa Missa toda semana, né? Pelo menos uma vez na semana, todo domingo. A igreja nos pede isso, uma obrigação nossa como católicos. Por quê? Porque toda missa, os nossos pecados veniais são perdoados. E quando eu falo que os pecados veniais, eles não quebram a nossa aliança com Deus, isso quer dizer que se eu peco de maneira venial, eu não sou tirado do céu. O céu não é tirado de mim. Ou seja, eu não vou para o inferno por causa de um pecado venial. Certo? Não vou para o inferno por causa de um pecado venial. Então nós não quebramos essa aliança com Deus. Já os pecados mortais são pecados graves que ferem os 10 mandamentos e precisam de confissão e quebram a aliança com Deus. Os pecados mortais são os pecados que ferem os 10 mandamentos. Não roubar. Se você roubar, você está pecando de maneira mortal. Não matar. Se você matar, você está pecando de maneira mortal. Honrar pai e mãe. Olha isso aqui tanto que é importante. Se você não honrar pai e mãe, né, você também está pecando de maneira mortal. E aqui vem algumas sutilezas, alguns pecados que parecem mais simples, mas que são pecados mortais. Não pecar contra a castidade, que envolve muitas coisas, como pornografia, como masturbação, como sexo fora do casamento. Isso tudo são pecados mortais. E esses pecados mortais, eles nos fazem quebrar a aliança com Deus e nos tira o céu. E se a gente morre em pecado mortal, é duro falar isso, mas o nosso destino é o inferno. Então por isso que nós estamos aqui e São Tiago nos alerta de que nós precisamos fugir, suportar a tentação e sofrer na provação. Porque se eu peco de maneira mortal, eu não vou contemplar a Deus face a face. Eu vou perder o céu que Deus preparou para mim. Então, quando eu peco de maneira mortal, o céu me é tirado.
E agora, qual o antídoto, né? Para sarar essa ferida grande que é o pecado mortal? A confissão. É onde você precisa procurar um sacerdote, que na confissão o sacerdote vai perdoar, né, por meio do sacramento da ordem, ele vai perdoar, então, os nossos pecados. Então, o pecado, né, começando da concupiscência e consumado, ele vira um pecado e ele pode ser venial, simples, não é simples, né? É um pecado mais leve, que é perdoado na Santa Missa, e ele pode ser mortal, que aí sim você precisa de uma confissão, nós precisamos de uma confissão se a gente estiver nesse pecado. Eu queria contar um testemunho. Eu tive uma experiência com Deus em 2010. Em 2010, eu participei de um acampamento chamado Acampigol, e esse acampamento mudou a minha vida. Eu era um Jadson antes desse acampamento, e eu me tornei um Jadson depois desse acampamento. Só que o meu processo de conversão, ele não aconteceu assim, de maneira muito rápida. Ou seja, quando eu conheci a Jesus de maneira íntima, além desse acampamento, eu não larguei certas coisas da minha vida. E olha a diferença. Quando você, é impressionante isso, se você tem uma experiência com Jesus, você encontra o seu amor, o Espírito de Deus é derramado sobre você, você pode até continuar fazendo coisa errada, mas o Espírito está lá te incomodando. Olha, isso aqui está errado, olha, isso aqui você precisa se confessar. E eu vivi ali, depois de 2010, ali mais ou menos um ano e meio com essa dificuldade. Eu fazia as coisas erradas e na mesma hora vinha aquele anjinho, né, do lado, falando assim: olha, você fez uma coisa errada, você precisa se confessar. E ali eu vivi uma luta, mas não era uma luta ainda ferrenha, uma luta de louco mesmo, de apaixonado mesmo, que vai fazer tudo para ganhar o céu. Em 2013 para 2014, eu tomei uma decisão. Eu fui chamado para servir no Ministério de Música do meu grupo de oração, e naquele momento que eu fui chamado para o Ministério de Música, olha o meu pensamento. Eu tinha uns 19, 20 anos. O meu pensamento foi esse: agora eu preciso tomar vergonha na cara. Eu preciso tomar vergonha na cara, porque eu vou estar lá na frente. E quando eu estou lá na frente, outras pessoas vão me olhar como espelho. E eu preciso tomar vergonha na cara. E naquele momento que eu fui convidado ali no final do ano. E aí eu fui para a minha cidade, lá teve o retiro de carnaval, participei do retiro de carnaval. E ali naquele retiro de carnaval, eu me confessei com o padre. E naquela confissão, eu tomei uma decisão de que nunca mais eu iria permanecer em um pecado mortal. Nunca mais. Naquele momento foi o meu PHN, né? Por hoje não. Naquele momento eu comecei um processo de dizer: por hoje eu não vou pecar. Por hoje eu quero continuar minha vida em Deus. E ali foi difícil. Foi difícil, gente. Essa palavrinha aqui de suportar a tentação e sofrer a provação é justamente quando você toma uma decisão de não mais pecar. Aí você começa a viver essas duas palavras diariamente. A primeira delas é quando você larga certos lugares para poder estar em Deus. Aquele lugar não vai me levar para lugar nenhum. Então dói, chega, sangra. Você vê os seus amigos indo, todo mundo indo. Lá na cidade de Angico, eu sou lá do Bico, né? Tinha as serestas. Você lembra de seresta, né? Aqui hoje não tem mais seresta, gente. Ou tem seresta ainda? Tem não, né? Só o tecladinho, tocando aquelas músicas Minha Negra Senhorita, né? Eu gostava demais de ir para aquilo. Eu adorava dançar, forró e tal. E naquele momento eu entendi que eu não poderia ir, porque se eu fosse,
Se eu fosse naquele momento ali, eu iria voltar. Então eu tinha que viver o meu PHN, por hoje não. Então era dolorido, realmente era sofrer a provação. Era falar assim, não, eu prefiro o paraíso, né? Que São Felipe Neto. Eu prefiro o paraíso, então eu quero ficar aqui, eu vou sangrar, mas eu... E ficava, chorando às vezes, ficava ali, não vou. E aí quando começou a passar um bom tempo, que eu já estava solteiro há muito tempo, e começou a dar aquela solidão, dar aquela vontade de ter alguém ao meu lado e tudo mais, e eu comecei, meu Deus do céu, é difícil, mas vou conseguir. Aí a parte mais difícil é quando entra a família, né? E aí, cadê as namoradas? Cadê isso? Cadê aquilo? E já começa alguém e fala assim, mas eu já não sei não, hein? Já começa essas coisas, né? Aí começa a dizer que eu vou ser padre. Em todo lugar que eu trabalhei, gente, em todo lugar que eu trabalhei, meu apelido sempre foi padre, impressionante. Trabalhei numa cidade em que o diretor chegou para mim, foi o meu primeiro serviço, 2015. O diretor chegou para mim e falou assim, era eu e outro rapaz, que começamos a trabalhar juntos, né? Eles falam assim, vocês são o quê? Vocês são evangélicos, católicos? Eu falei assim, sou católico. Aí falou assim, católico, né? Aí deu um sorrisinho assim, você é católico, né? Aí eu falei, sou católico. Aí ele falou assim, não, tá bom, beleza. Eu vou chamar vocês para umas brejas aí, para umas festas, né? Aí eu sei que foi passando tempo, trabalhando, né? Me esforçando para ser um excelente profissional ali aqui no ambiente de trabalho. Chegou assim mais ou menos 1 ano e meio depois, o mesmo diretor chegou para mim e disse, rapaz, Jades, cara, eu nunca te vi em festa aqui, nunca te vi com namorada, o que é mesmo? Aí eu falei assim, sou católico, sou católico. E ali dava aquele bug na mente, né? De como assim, um cara jovem, 23 anos, poderia estar vivendo dissolutamente aí como filho pródigo, né? Está esbanjando a sua juventude. E eu preferia estar nos retiros, preferia estar nos grupos de oração, preferia estar ali evangelizando, anunciando Jesus. Isso foi a minha juventude, graças a Deus por isso. E sempre tinha alguém para me chamar, não, então ele vai ser padre. Então a única coisa que explicava o fato de eu não querer viver aquelas coisas que todo jovem daquela idade vivia, era porque eu ia ser padre. Então eu não sei como é que está a vida deles hoje, me vendo com minha família, casado, né? Porque eu soube esperar o meu tempo, soube viver o meu momento da minha juventude, para em si achar uma pessoa especial e compartilhar uma vida com ela. Isso dói. É muito lindo, gente. Eu tenho um testemunho no meu canal no YouTube. É muito bonito aquele meu testemunho, é muito bonito o testemunho de outros casais aí, mas é dolorido. É suportar a tentação todo dia, é sofrer as provações todos os dias. Se eu não quero pecar, se eu não quero perder o céu, é sangrar como Jesus sangrou na cruz. Jesus ele já pagou um preço, mas é preciso eu querer esse preço, é preciso eu querer viver essa unidade com Deus. E nesse momento não vai ser fácil no seu trabalho, não vai ser fácil com seus amigos, não vai ser fácil largar aquilo que é mal, aquilo que não vem de Deus, nunca vai ser fácil. Então essa pregação de hoje não é uma pregação bonita assim para dizer assim, nossa, já te falou coisas maravilhosas. Não, é uma pregação para a gente acordar, para a gente dizer assim, eu preciso tomar uma decisão no meu PHN, eu preciso tomar a decisão do PHN. Falar assim, a partir de hoje eu não vou mais pecar, a partir de hoje eu não vou fazer mais coisa errada, porque quando você tomar essa decisão de largar certas coisas para estar mais perto de Deus, aí você vai entender a palavra suportar e a palavra sofrer. Primeiro você vai suportar as tentações e vai sofrer nas provações. É isso. Ser cristão é isso. Nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos tiveram uma vida fácil, nenhum deles. Mas eu garanto que todos eles foram felizes. Todos eles foram felizes, porque São Tiago diz: feliz o homem que suporta a tentação. Feliz o homem que sofre as provações.
Todos eles foram felizes, assim como eu também sou feliz. Eu todos os dias, ainda a vida de casa, eu sofro as tentações, eu sofro as provações e suporto as tentações e sou muito feliz por isso. Domingo passado, estávamos, o William veio, que bom, William, você está aqui. Domingo passado estávamos na Praia do Caju evangelizando. E a Nayane, eu lembro que quando eu cheguei do ENGE, do Encontro Nacional de Jovens, eu falei para a Nayane, eu falei assim, meu amor, a galera no ônibus decidiu que querem fazer missão. E vamos. Aí ela olhou assim para mim e falou assim, você vai sair de novo no final de semana? Eu falei, vou. Claro, que eu não falei assim de cara, Teve toda uma negociação, toda uma conversa, todo um detalhe, porque é isso também, Também é sobre isso também, Mas fomos para a missão. E era um domingo à tarde. Aqueles 25 pessoas que estavam ali na Praia do Caju, em outras cidades também do estado, tiraram uma tarde de domingo, que é maravilhosa, em casa, numa chácara ou qualquer outro local que você descansa, para anunciar Jesus. Eu poderia perguntar para cada um dos 25 que estavam ali, nenhum saiu triste, nenhum saiu dali, nossa, perdi minha tarde, nossa, perdi uma tarde de domingo para estar aqui na praia evangelizando. Nenhum saiu dizendo isso. Todo mundo saiu dali feliz, preenchido. Primeiro, ali você entende que sofrer uma tarde para evangelizar, para estar anunciando Jesus, é estar feliz, é estar preenchido. E eu quero morrer nessa vida. Se for para me voltar atrás, eu prefiro que Deus me leve hoje. Não quero voltar atrás. Eu quero viver todos os dias meu PHN, todos os dias suportar a tentação e todos os dias sofrer. Mas com um sentido, um dia eu me encontrarei com Deus face a face. Se não é esse sentido, não vale a pena sofrer, não vale a pena suportar. Só tem sentido suportar a tentação e sofrer as provações do pecado se nós entendermos que um dia nós iremos nos encontrar com Deus, nós iremos nos encontrar todo mundo no céu. Amém? Eu quero te convidar agora a ficar em pé.